Então, olha, eu queria começar por lhe perguntar se há algum filme recente que lhe tem suscitado assim a atenção de uma maneira particular. Ora bem, recentes, fundamentalmente são aqueles que estiveram nos Oscars, aqueles que eu me lembro melhor que tenho. Eu tenho andado ultimamente um pouco arredado das estreias, porque estou muito mais virado para cinema clássico nesta altura por causa de coisas que estou a fazer. Sim. Nomeadamente as masterclasses. E como tenho neste momento 3 masterclasses a funcionar, estou muito virado mais para esse lado. São mais filmes mais clássicos, mas vou acompanhando na medida do possível a atualidade, não com a intensidade com que via antigamente, porque antigamente eu praticamente via tudo que se estreava em Lisboa. Sim. Agora não, também por uma questão de opção, porque acho que os filmes estão muito menos interessantes do que eram antigamente. Isto não tem a ver com uma certa nostalgia, não é o saudosismo dos velhos que normalmente dizem que no meu tempo era tudo muito melhor. Eu acho que há filmes muito bons hoje em dia, mas acho que, do modo geral, a produção industrializou-se muito. Depois há um certo tipo de filmes que a mim não me diz nada, quer dizer, Os super-heróis. Os super-heróis, por exemplo, eram filmes que eu, por exemplo, até o Tarzan sim, também é um super-herói, mas até o Super-Homem do Christopher Reeves, por exemplo, eu tinha gostado muito, mesmo alguns ainda do Homem-Aranha, Do Sam Raimi. Os primeiros, não sei o que, eu tinha gostado bastante. Depois aquilo começou a entrar numa de efeitos especiais e eram sobretudo efeitos, quer dizer, e desagradou-me. Curiosamente, este ano houve um filme que me surpreendeu muito e que eu nem estava para ver, vi um pouco por descargo de consciência, que foi o Black Panthers, e que gostei bastante. Acho um filme muito bonito e que alterou por completo o estereótipo dos filmes de super-homens, super-heróis, sobretudo aqueles da Marvel que me estavam a desinteressar muito. E realmente o Black Panther acho que o Black Panther acho que é um filme com bastante qualidade plástica. Sim. E até ao nível da história e tudo isso acho que tem mais interesse. Mas depois vi vários filmes muito interessantes. Eu gostei muito do Assinaste uma Estrela Do Bradley Cooper. Não gostei do Bohemian Rhapsody porque, quer dizer, não gostei, quer dizer, vi com interesse, mas se calhar vou dizer uma heresia, não gosto nada da representação do ator principal, não por culpa dele, eu acho que ele é um bom ator, o que eu acho é que ele está a fazer um papel que é quase uma caricatura do Freddie Mercury e acho que aí não funcionou muito bem. Isso eu concordo com você também. E a história também é curioso, que acho que é um filme muito limpo, e por outro lado é um filme que eu acho que é muito homofóbico, que é muito, quer dizer, por um lado eles não tentam carregar muito na situação da homossexualidade e depois eu acho que a homossexualidade sai dali muito Disneyficada, se calhar. Muito mal vista, acho que é um filme que eu acho que é relativamente desagradável, não gostei um pouco por causa disso. Mas depois houve outros filmes que eu gostei bastante, gostei muito do filme do Spike Lee, O Infiltrado, gostei muito de um filme
que esteve, bem, gosto imenso do Roma, acho que é o melhor filme do ano, indiscutivelmente, e é um dos grandes filmes que eu vi ultimamente, portanto, lá está, há grandes filmes, há um outro grande filme que eu vi este ano e que foi A Guerra Fria, de um polaco, não é? Do Pawlowski, Pawlowski. Que é um filme magnífico, com uma fotografia lindíssima, uma história muito bonita e gostei muito, por exemplo, de uma coisa que eu acho que é uma injustiça incrível, que foi o último filme do Woody Allen, que se passa numa feira, O Wonder Wheel, a Roda Gigante. a Roda Gigante, que eu acho que é um filme brilhante do Woody Allen, dos melhores do Woody Allen, e com uma interpretação absolutamente genial da protagonista, a Kate Winslet, e por exemplo não aparece em nada, não apareceu nas nomeações, nem nos prémios, nem nada, e acho que é uma injustiça que estão a fazer lá por causa das questões que voltaram outra vez a ser chamadas a primeiro plano. É uma história muito. Quer dizer, supostamente ele terá ido a tribunal nos anos 90 para pôr a limpo essa questão e sair ilibado das acusações, mas volta sempre. Aquilo eu acho que é uma coisa inacreditável, não sei. E ainda por cima, quem faz as acusações é uma pessoa que a mim não me inspira confiança nenhuma. A ex-mulher dele não. E que defende o Roman Polanski também, portanto não é propriamente uma pessoa. Pois não me inspira muita confiança, pronto. E depois acho que aquilo tudo que há ali uma espécie de conspiração quase contra ele e acho muito desagradável. Aliás, acho muito desagradável isto tudo que está a passar com esta história do Me Too e de não sei o quê, acho que isto tudo, enfim, eu acho que há obviamente coisas que são indesculpáveis, Obviamente. mas há outras que são do fórum íntimo das pessoas e da privacidade das pessoas e não sei lá. Se o tipo é homossexual ou não, isso é com ele, não é com. Nós não temos muito com isso e não temos que andar e depois aquelas acusações que se fazem 30 anos depois de que se foi assediado por um produtor para fazer o filme, depois de terem feito o filme, depois de terem ganho notoriedade e depois portanto, de se terem servido do produtor, tal como o produtor se serviu delas, Pois. ou deles, acho que é uma história. Eu acho terrível que os produtores e as pessoas que têm poder se sirvam desse poder para aliciar outras. Sim. Acho isso horrível, acho criminoso, pronto, acho Claro, sim, como é senhor. óbvio, sim. Mas por outro lado também acho que é uma atitude também completamente despoderada uma pessoa aproveitar-se dessas situações, e tanta gente se aproveitou disso, e portanto eu acho que são tão criminosos como os outros, quer dizer, porque quem se vende Claro. Sim, não há tão santos mau, nessa questão. é tão mau como quem compra, quer dizer. E depois virem 30 anos depois, quer dizer, 20 anos depois, dizer que aconteceu isto ou aconteceu aquilo. Era um bocado a Por favor, aquilo cheira-me realmente a um aproveitamento grosseiro de situações e que às vezes eu acredito até que muitas delas não sejam verdade. Mas pronto, assim, do modo geral, foram os filmes que eu vi mais uns quantos, mas assim não me lembro assim muito mais agora assim de repente. Não, mas eu vi que no blog do Lauro, que fez um texto muito elogioso ao Roma e estava à espera que também falasse sobre esse filme. Por acaso é engraçado porque o Lauro mantém-se bastante presente nas redes sociais, quer dizer, agora tem uma conta de Instagram também, tem sempre a atualizar o blog. De onde é que vem essa... É porque é muito incomum numa pessoa da sua geração, não é isso acontecer? Não é tanto. É um bocadinho. Ainda ontem estive a ver um belíssimo filme do Jorge Silva Melo, passou na RTP2. Sim. Um filme autobiográfico em que ele, de certa forma, também se afastou um pouco dos jornais e das publicações impressas
e também de certa forma se refugiou ou optou pelo Facebook e pelas redes sociais. No meu caso foi, para já quase não há jornais. Depois há muitos jornais que não me agrada nada estar a escrever neles. Depois há jornais que têm uma prática que quando eu escrevia nos jornais não havia muito essa prática, só mesmo no final é que começou a haver, que é os editores, aqueles que dizem que nós temos sempre 20 linhas para escrever, não podemos escrever mais que 20 linhas, ou uma página não sei de quê, ou mais isto ou mais aquilo, e essas ideias de restringir irrita-me muito, de onde eu prefiro escrever o que me apetece no Facebook ou num blog, ou pôr uma fotografia no Instagram, ou mesmo um texto curto no Instagram, do que propriamente estar compelido e condicionado pelo tipo de obrigações que os jornais têm. Eu também compreendo, por um lado, que os jornais tenham algumas obrigações desse género, mas o curioso é que é sempre nas artes e nas crónicas e nas críticas e não sei o que eles cortam mais, e não nos faits divers, o tipo que matou a mulher ou a mulher que matou o marido. Isso aí já têm 2 páginas à vontade para poderem explorar. E este tipo de jornalismo desagrada-me bastante, onde é um bocado por isso que eu tenho mais ido para os... E depois dá-me um certo gozo, efetivamente, ser o meu editor, ou seja, quando me apetece escrever qualquer coisa, escrevo, ponho no ar, já está no ar, as pessoas leem, quem quiser ler, lê, escrevo o que me apetece. Se me apetece escrever 10 páginas, escrevo 10 páginas e ponho lá. Quem quiser ler, lê. Quem não quiser, não lê. Há uns que às vezes vêm a dizer, escreve coisas tão grandes, depois olha, paciência, se não quiser ler, não lê. Aquilo é um espaço meu. É como escreveu num dos posts a dizer que gostava de fazer textos largamente desenvolvidos em que abusa da atenção e paciência do leitor. Se calhar abuso, mas pronto, é assim, cada um é como cada qual, pronto, olha. Mas isso talvez tenha a ver mais com o facto das pessoas não terem assim muitos hábitos de leitura, não? Pois, mas isso, por exemplo, é uma das questões que eu acho que agrava hoje em dia. As pessoas preferem, mesmo ao nível do jornalismo, por isso é que um jornal como o Correio da Manhã vende muito mais do que os outros. Porquê? Porque tem notícias muito pequeninas, além de explorar um certo tipo de sensacionalismo, além de tudo mais, reduz as notícias quase a um cabeçalho. Sim. E a um tipo de notícias com 20 linhas. Exatamente. E portanto não desenvolvem grandemente o que poderia ser desenvolvido e que muitas vezes se justifica. E eu isso acho que é uma minoridade em relação ao leitor, tratar o leitor de uma forma menor, que aliás é uma forma que o leitor gosta porque é muito mais fácil, facilita-lhe a vida. E portanto, até de certa forma, o que eu faço é contrariar isso mesmo, quer dizer, pondo em risco que as pessoas se interessem menos por aquilo que eu escrevo. Paciência, quem estiver interessado interessa-se, quem não estiver interessado, olha, põe de lado, como se costuma dizer. Sim. Há bocado estava a falar do Roma, que é uma produção da Netflix, e eu não quero falar explicitamente da questão do streaming, mas eu usei a Netflix durante um mês e uma coisa que me incomodou muito foi não haverem filmes anteriores a 1990 ou 1985 no seu catálogo.
E eu sinto que é uma questão também um bocado da minha geração, porque eu, por exemplo, tenho amigos, se eu falar de um filme de 2002, já é um filme muito antigo. E o Lauro, nas várias palestras que faz e nas várias masterclasses que faz, sente que é mais fácil ou mais difícil fazer chegar o cinema clássico a uma geração como a minha, por exemplo? É muito mais difícil, não sei muito bem, porque o meu problema é quase a impossibilidade de chegar. Sim. Ou seja, eu estou a fazer, por exemplo, nesta altura estou a fazer 3 masterclasses, uma em Setúbal, que é sobre o ator, uma em Oeiras, que são os filmes que eu amo e que vai na segunda temporada já. Exatamente. E uma em Vila Franca de Xira sobre o cinema italiano dos anos 60, 70, a que eu chamei um novo realismo. Por um lado estou muito satisfeito porque tenho muito boas casas, ou seja, Oeiras, por exemplo, está sempre esgotada, é uma sala com 100 lugares e faz praticamente 2 sessões. Sim. No mesmo dia, uma às 2 e outra às 4h30. Em Setúbal há à volta de 100 pessoas sempre a ver a sessão da noite. É num cinema muito grande, com 800 lugares, mas a plateia está sempre muito bem composta e às vezes vai até aos 200 ou 300, mas são casos assim excepcionais. E em Vila Franca é uma coisa por inscrições, com pagamento de inscrição e não sei o quê, e tem à volta de 40 pessoas, os inscritos são 60, Sim. mas as pessoas que estão a ver são 40 e tal. Ora bem, o que é que tem de constante tudo isto? É que o público é todo maioritariamente pessoas acima dos 45, 50 anos. Tenho muito pouco público abaixo dos 40 anos. Setúbal é talvez a exceção, tem mais gente mais jovem, mas mesmo assim não tem muita, terá que 10, 15% da assistência. E o que eu sinto é que eu consigo interessar as pessoas da minha geração a um pouco mais novas, algumas delas até já estão retiradas, portanto deve ser uma forma também de elas manterem o gosto pelo cinema, verem filmes que eles já viram e que gostaram e pronto, estão interessados. Era uma geração que eu acredito que é uma geração que tem um bocado a ver com a minha. Sim. E realmente naquela época havia um gosto por aquele tipo de cinema e por um cinema de autor, de qualidade, não sei o quê. Hoje em dia não há tanto. A malta nova desinteressou-se muito, quer dizer, é isso que você diz, um filme de 2000 é um filme antigo, é um filme a preto e branco, é um filme a preto e branco, bom, e depois já não conhecem nem os atores, nem os realizadores, nem as atrizes, não, é um bocado confrangedor, porque é a mesma coisa que era o mesmo que se passasse no caso da literatura, por exemplo, não, sei lá, já não falo no Camões, mas sei lá, no Essa de Queiroz, ou no Camilo Castelo Branco, ou que as pessoas não dessem atenção porque são muito velhos, são muito antigos. Realmente também não dão muita, quer dizer, realmente nas escolas também se queixam muito de que aquela descrição do ramalhete, nunca mais acaba. Pois, mas pronto, aquilo, olha, o que eu tenho tentado fazer é combater um bocado isso, quer dizer, é tentar remar um bocadinho contra a maré, tentar manter vivo esse interesse por certas obras que eu acho que são importantes e que são essenciais dentro da história do cinema, e ver se de vez em quando há assim umas surpresas, umas pessoas. Eu acho que hoje em dia, como em qualquer época,
há jovens mais interessados e outros menos interessados. Eu acho que no meu tempo havia mais gente interessada, o que é um bocado estranho, porque era um tempo com censura, com muitas dificuldades, e eu acho que isso espevitava as pessoas. A falta de informação ou de acesso eu acho que é dramático dizer isto, mas acho que a censura e as dificuldades criavam estímulos, sobretudo aos jovens, para procurarem o fruto proibido, obviamente. Quer dizer, o que era proibido, as pessoas procuravam com alguma intensidade, com alguma vontade. Hoje em dia está tudo tão vulgarizado que as pessoas vão pelo mais fácil. Sim, parece que é estranho, não é? Eu quando era mais novo achava que a internet possibilitava que as pessoas se tornassem mais inteligentes porque o acesso era mais democrático à informação, mas parece que está a acontecer o oposto, não é? Eu também acho e também aí acredito que a internet tem uma ambivalência muito grande, tem aspectos absolutamente essenciais, é um instrumento de trabalho incrível, e não só de trabalho, de diversão, de entretenimento, tudo isso eu não nego. Tem também, eu julgo que aspectos muito negativos, um pouco inclusive pela profusão de informação que está sempre a destilar sobre o leitor, a pessoa que vai lá e que é difícil de fazer uma escolha, mas isso tem a ver também com outra coisa que eu acho que é muito importante, e que é, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em ser livres. A sensação de que têm de estar a fazer escolhas a toda a hora, e que não há alguém que esteja a escolher por eles, que é o que as ditaduras fazem. Exatamente. É muito incómodo para muita gente. É isso que leva as pessoas a deixarem-se levar nas ditaduras, porque as ditaduras há sempre alguém que está por cima de nós a escolher por nós o que é que nós devemos de ver, o que é que nós devemos de ler, o que é que nós devemos de pensar. E, por exemplo, ir à internet obriga as pessoas a selecionarem, a escolherem. Eu quero ver isto, eu quero ver aquilo. Se quiserem, por exemplo, há muita gente que diz que a internet que é um lixo completo, que é tudo horroroso, não sei o quê. Eu não acho muito, quer dizer, não acho muito, quer dizer, é evidente que se eu andar à procura do lixo, o lixo está lá. Claro. E vai-me dar mais lixo. É evidente. Mas, sei lá, eu tenho os meus blogs, tenho os meus o Facebook, tenho o Instagram, tenho as pessoas mais. Normalmente aceito toda a gente atendendo a que enfim, sou uma figura pública, portanto as pessoas querem às vezes ver o que é que eu penso e não sei o quê. Sim. E eu aceito qualquer pessoa, não faço restrição nenhuma, só faço a restrição que eles fazem. 5.000 não posso ter mais amigos que os 5.000, tenho 5.000 para aí há 10 anos. Lá vou substituir uns e de vez em quando há 2 ou 3 que saem ou desaparecem, ok, eu meto outros. Tenho 1.000 e tal que querem entrar e que eu não consigo fazer entrar. Já tentei fazer um Facebook alternativo que fosse o Lauro António 2 para ver se as pessoas iam para lá, mas não vai muito, quer dizer, é engraçado que as pessoas não confiam muito no 2, não é? Não confio, e ainda bem, porque eu também não tenho muita paciência para atualizar 2 ao mesmo tempo. Como eu não atualizava tanto o 2, eles começaram a não ir muito ao 2. Aquilo que eu acho é que realmente a internet obriga a uma escolha. Sim.
impõe que a pessoa, mas como tudo na vida, quer dizer, nós temos que escolher sempre, quer dizer, escolher os filmes que vamos ver, escolher os livros que vamos ler, escolher as companhias que temos, o jornal que lemos, e é evidente que ao fazer estas escolhas estamos a exercer aquilo que é a liberdade, que é a nossa liberdade. Esta liberdade é uma coisa que realmente para muita gente é difícil. Aliás, não dá valor também. Você se calhar não deve ter apanhado essa época, já você é posterior ao 25 de Abril. Muito posterior. Mas antes, é muito posterior. Antes do 25 de Abril, não se pode dizer que o Estado Novo não tivesse apoiantes, tinha. De vez em quando havia umas manifestações de apoio e enchiam o recio de pessoas quando Salazar falava, quando não sei o quê. A seguir ao 25 de Abril, houve muita gente que passou diretamente do Estado Novo para o Partido Comunista. Porquê? Porque havia a necessidade de um pai. Eles tinham o pai que era o Salazar. O Salazar definia, então o Salazar, ou Marcelo Caetano depois, mas dizia-lhes o que é que eles tinham que fazer, como é que eles haviam de pensar, o que é que eles iriam ler, não sei o quê, não sei o quê. Quando desapareceu aquele, a ideia deles foi sentirem-se órfãos e procurarem imediatamente um que lhes dava uma ideia muito parecida, enfim, de sinal contrário, mas muito parecida, porque também lhes dizia mais ou menos o que é que haviam de pensar, o que é que haviam de ler, o que é que haviam de... e há realmente em grande parte das pessoas uma grande necessidade desse conforto de se apoiarem numa entidade externa para terem as suas próprias decisões, o que eu acho mal, mas enfim, eu sou acima de tudo uma pessoa que preza muito a liberdade, sabendo que a liberdade não é fácil, mas precisamente por isso é que eu acho que é estimulante. Mas por acaso, isso agora que falou é interessante, porque não sei em que filme é que foi, mas lembro-me de um filme que se passava no pós-Segunda Guerra Mundial. Não tenho certeza se foi o do Billy Wilder com a Marlene Dietrich, não tenho certeza se foi esse, mas lembro-me de uma personagem dizer o grande problema agora é como é que vamos pegar em toda esta massa de pessoas que andaram a apoiar este regime durante imenso tempo, porque uma pessoa pensa, não é? Quer dizer, olha para os filmes do Hitler e vê milhões de pessoas a apoiá-lo e de repente essas pessoas não desapareceram, continuaram a existir. Não, estão lá na mesma. Só que lá está, mudaram de cor. Se calhar alguns na República Democrática Alemã apoiaram o regime comunista. Se calhar outros ficaram órfãos e estão à espera que aconteça qualquer coisa, e alguns se calhar estão agora a ressuscitar. Não sei se serão os mesmos ou se serão os filhos desses ou os herdeiros desses, mas é verdade, isso acontece em quase todos os regimes opressivos, que efetivamente eles não existem sem apoiantes. Exatamente. E se nós virmos os filmes que foram feitos durante o período hitleriano, vemos nitidamente que há um apoio maciço dos alemães à política do Hitler, ao nacionalsocialismo. Portanto, não se pode dizer que não sabiam, porque sabiam. Eu, por exemplo, agora vi uma série, agora não, já foi para há 2 ou 3 anos, mas vi uma série de filmes sobre os campos de concentração, um filme de alguns que estiveram suspensos, até um filme que os aliados fizeram e que nunca foi exibido até há pouco tempo. Aquele que teve a mão do Billy Wilder ou do Hitchcock, foi de um deles? Do Hitchcock, sim senhor, é esse. E que são filmes brilhantes, profundamente inquietantes, mas são filmes que mostram realidades absolutamente incríveis
Porque, por exemplo, ao lado dos campos de concentração haviam quintas de uma série de agricultores, de pessoas que viviam ali, que obviamente sabiam o que é que estava a acontecer e depois diziam que não sabiam o que é que estava a acontecer. Obviamente que sabiam o que é que estava a acontecer. E mesmo aquelas multidões que, por exemplo, no filme do Ettore Scola, O Dia Inesquecível, quando o Hitler é recebido pelo Mussolini em Itália, a Itália faz uma recepção absolutamente apoteótica e praticamente Roma fica deserta não, fica toda nas ruas em que o Hitler vai passar. Portanto, há mesmo um apoio das populações ao regime. Quando os regimes acabam, há um filme muito interessante sobre, que aliás passei a semana passada em Vila Franca, que é o Conformista, em que se vê precisamente o que é que acontece a um verdadeiro fascista que, quando acaba o fascismo, passa imediatamente para o outro lado e começa, inclusive, a denunciar os antigos amigos, a dizer que fizeram as coisas que ele próprio tinha feito. Ora bem, este estilo todo de comportamentos são comportamentos muito inquietantes, mas são aqueles que as massas, de certa forma, as massas e os indivíduos em si, as massas são constituídas por indivíduos, não é? Obviamente. Pronto. Mas olha, eu reparei que nesta segunda temporada dos filmes que o Lar António ama, lá está, pois a escolha polémica da Leni Riefenstahl está lá pelo meio. Não só essa, os três escolhas polémicas. Sim, ou seja, esta é que eu lembrei-me porque estamos a falar disto. Não, mas as outras são muito curiosas também. Eu, aliás, não pus só ali, pus as três de propósito. Sim. São três filmes que eu acho geniais, mas são três filmes que eu não posso amar, quer dizer, portanto é mesmo, pus lá um asterisco tinha a dizer que não são filmes que eu amo, são filmes que eu acho que são muito importantes de serem vistos. Têm coisas que eu amo, mas que eu não posso dizer que são filmes que eu amo. O primeiro era O Nascimento de uma Nação, sim, do Griffith, sim, que é um dos melhores filmes de sempre, para mim é dos melhores filmes de sempre, é dos filmes que eu mais gosto. Tem das cenas mais sublimes que eu vi no cinema, e depois tem a defesa do racismo, que eu acho absolutamente terrível. O outro é O Coração de Potemkin. Porque eu acho que é um filme genial de um ponto de vista técnico, artístico mesmo, de um ponto de vista de manipulação das imagens, de manipulação de um conteúdo, sobretudo ao nível da montagem. Acho que é um filme que tem uma importância decisiva na história do cinema, mas por outro lado é um filme que parte de um regime que advoga uma ditadura do proletariado, seja ela qual for. Para mim as ditaduras são todas iguais. E depois ainda tem outra coisa, é que algumas das qualidades do filme vieram-se também a revelar alguns defeitos, porque a manipulação das imagens que ele tem, ou seja, a orientação que ele dá ao filme, eu isso não acredito que não haja filmes que não sejam manipulados, todos eles são manipulados, quer dizer. E até às vezes eu acho que os mais graves são aqueles que dizem que não são manipulados, quer dizer, que é os Strauss e os outros que dizem que fazem filmes que não têm manipulação nenhuma, não têm. Quando um tipo escolhe um plano, está obviamente a manipular. Sim. É tudo manipulação, quer dizer, e deixa-me de brincadeiras e mais. Eu acho mais grave um gajo dizer os outros estão todos a manipular, eu não estou a manipular. Está, sim senhora, está a manipular de outra maneira, mas está. E portanto, eu isso não ponho em causa. Eu, aliás, acho que uma das magias do cinema é precisamente a manipulação. Uma das coisas que eu gosto de ir ao cinema é ser manipulado. Quer dizer, pronto, é pôr-me a chorar se numa determinada história
melodramática, a rir de uma determinada maneira, ter medo noutra, isso tudo, pronto, isso digamos, a magia do próprio cinema. Agora, manipular de um ponto de vista ideológico, levar as pessoas a pensarem de uma determinada maneira, aí eu acho que é gravíssimo, por exemplo, nos telejornais e nos comentários e não sei o quê. E aí eu acho que, por outro lado, o filme da Leni Riefenstahl, eu acho que é uma obra espantosa em determinados pontos de vista. E por outro lado, eu acho que também é muito importante mostrar um filme como esse, porque nós estamos num período muito semelhante àquele que deu a origem do nacionalsocialismo, do Mussolini, do Hitler, do Franco, essa gente toda. Já temos aí alguns pequeninos e grandes a anunciarem-se e era bom que as pessoas não esquecessem o que é que aconteceu e como é que as pessoas se deixam levar daquela maneira, como aqueles monstruosos comícios em que se vê no Triunfo da Vontade. Aquilo tudo é absolutamente impensável como é que um gajo que tem um ar de maluco consegue ser credibilizado, arrebatar aquelas pessoas todas, mas nós hoje em dia temos tantos com ar de maluco que conseguem fazer a mesma coisa, quer dizer, portanto não, quer dizer, quem é que acreditava que o Trump ou o Maduro ou outros, porque aquele inconcebível da Coreia do Norte, e tantos outros que há por aí, quer dizer, sim, não até faltam. em Portugal. Em Portugal não faltam também. Mas, e outra, não falando de escolhas polémicas, mas falando de outra escolha desse ciclo que eu achei muito engraçada e que é um filme que eu acho que também merece ser mais falado e que eu gosto muito, que é O Último Comboio de Gun Hill, de John Sturges. Eu acho que esse filme é magnífico. Porquê é que decidiu incluir esse filme do Sturges? É o seu preferido? Não é o meu preferido do Sturges, eu gosto muito de vários filmes do Sturges, nomeadamente Os Sete Magníficos, que eu acho que é um filme notável, mas há outros, há um Sturges que eu... há um Sturges que é o Spencer Tracy, a Conspiração do Silêncio, que eu acho absolutamente notável, mas há outro, acho que o Sturges é um dos grandes homens do western, assim como o Anthony Mann, mas escolhi esse, mas por exemplo, esse nem é uma escolha muito no primeiro ano em que eu fiz esses filmes que eu amo, resolvi meter um da Sarita Montiel, que foi a Violeta, que é um filme que eu adoro desde miúdo, quer dizer, eu sei que não é uma obra-prima, nem pouco mais ou menos. Eu, aliás, quando apresentei o ciclo, disse isto não são obras-primas. Quase todos são, mas de vez em quando vai haver um filme que são maluquices minhas, quer dizer, eu acho que as pessoas têm paixões, por vezes irracionais ou não, quer dizer, eu até acho que a minha seja muito irracional. Eu sempre gostei muito de Sarita Montiel, acho que quer como mulher, como cantora, e acho que aquilo tudo mexia mesmo muito comigo e portanto, se eu quero ser sincero quando estou a fazer, não estou a fazer ali uma pose de gajo muito sério que só põe obras-primas. Não, ponho as primas, as tias, os enteados, essas coisas todas. Está a ver? Por exemplo, outro filme que eu meti no meu ciclo do primeiro foi um filme soviético, dos primeiros anos logo a seguir à Revolução, 1920, ou o que é? As aventuras do Sr. West no país dos bolcheviques. É um filme que quase ninguém conhece, de uma escola, a escola do ator excêntrico, que eu por acaso tive a sorte de ver uma retrospectiva num festival em Albadeira há muitos anos, 1980, talvez antes ainda, se calhar em 70, nos anos 70. Bem, e aquele filme eu achei uma delícia, era um burlesco americano, completamente, como se fosse
um Bucha Estica, um Harold Lloyd, portanto, era a receita toda do burlesco adaptada ao contrário, pronto. Sim. Os russos eram todos porreiros, o americano era um estúpido, que depois é convertido aos valores soviéticos. Mas é um filme que eu acho engraçadíssimo, não tem nada de obra-prima, é um filme que tem muitas irregularidades, é feito com muito poucos meios, mas tem uma imaginação completamente delirante. E depois é de uma escola que teve uma importância grande. Era uma vanguarda naquela época que foi mais ou menos calada pelo Stalin e mesmo o próprio Lenin, a determinada altura, mandou parar aquela escola que era o Boris Barnett e era o Khrushchev. E portanto era um grupo que estava muito ligado aos surrealistas e de certa forma também a um certo anarquismo e não sei o quê, e foi mais ou menos calado. E portanto mostrar assim alguns filmes que sejam menos conhecidos também me dá um certo gozo. Sim, claro. Não mostrar só as obras-primas, como estava a dizer, até porque muitas vezes os filmes que uma pessoa gosta não têm nada a ver com a qualidade, como estava a dizer. É evidente. E a mim não me custa nada a dizer, nunca me custou dizer que gosto de filmes que não... Eu às vezes gosto imenso de filmes que eu sei que não são obras-primas, são filmes que me tocaram. Aliás, acho que, por exemplo, os filmes do Buñuel no México, onde eu tenho 2 ou 3 que são magníficos, um deles que eu já passei, o Ensaio de um Crime, que eu acho que é um filme absolutamente genial. É difícil considerá-lo uma obra-prima, porque tecnicamente se calhar aquilo é um bocadinho rudimentar, não sei o quê, mas as obras-primas também não são só aquelas que são tecnicamente perfeitas, não é? Mas há muitos filmes assim. Por exemplo, eu este ano vou levar A Máscara do Demónio, do Bava, que eu acho que é uma obra-prima de terror, mas se calhar não é uma obra-prima de terror, mas eu sempre gostei muito daquele filme e está ligado a variadíssimas coisas. Por exemplo, ter visto o filme antes do 25 de Abril no Olímpia, que é estreado no Olímpia, e eu ter feito uma crítica e obrigar quase a intelectualidade portuguesa toda a ir ao Olímpia ver o Mário Bava, e quase toda a gente gostou. O filme é muito bonito, é muito bem feito e não sei o quê, mas acho... Portanto, há coisas que nos marcaram ao longo da vida que não há nada a fazer, quer dizer, não... Assim como há outras que não me marcaram nada, que marcaram outras pessoas, sei lá, por exemplo, eu estou farto de ver pessoas dizer que o Joselito e a Marisol e não sei o quê, estavam aos filmes desses, nunca achei graça nenhuma. Ainda há pouco tempo vi um gajo qualquer dizer, não foi um gajo qualquer dizer, foi num filme os Joselitos aparecerem, onde é que estava? Um filme qualquer que eu ouvi de um realizador interessante. Sim. Em que aparecia um bocadinho de um filme do Joselito que eles praticamente achavam que era uma recordação de infância, que tinha marcado. A mim não me marcaram nada, marcaram-me ao contrário. Quer dizer, sempre testei aqueles filmes, achava aquilo uma pineira incrível, quer dizer, não. Mas se calhar, assim como a mim não me disseram nada, há outros disseram e acho muito bem. Quer dizer, é a experiência de cada um. É. E tem algum daqueles, agora há muita moda dos filmes que são tão maus que são bons. Tem assim algum que o faça rir em particular? Não, gosto imenso de alguns que me fazem rir, mas não acho que sejam muito bons por causa disso. Eu, por exemplo, durante muitos anos dei aulas de cinema. Sim. E um dos filmes que eu gostava muito eram os filmes do Ed Wood. Sim. Mas mostrava-os como exemplo do que se não deve fazer. Claro. Ainda que, ressalvando uma questão, eu acho que o Ed Wood era um verdadeiro apaixonado pelo cinema, era louco por cinema, sim senhora. Mas quer dizer, o facto de ele ser louco por cinema não me leva a dizer que ele é um gênio.
ou que seja o Orson Welles, não sei de que, como eu já o ouvi dizer, que era o Orson... Citizen Kane dos filmes maus, para aí, Sim, não? para aí mais ou menos. Ora bem, não, eu acho que é muito mau. Tenho uma certa simpatia pela personagem, assim como tenho uma certa simpatia pelo Bela Lugosi, que ele maltratou nos filmes e não sei o quê, mas acho que são maus filmes, por quem eu até posso ter uma certa ternura. Sim. Mas continuam a ser maus filmes, quer dizer, e não vou pô-los nos filmes que eu amo, não. Poderia ser, mas pronto, lá está, são os exemplos de... Não, mas aí há terríveis. Eu aliás, agora nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, não sou um apaixonado por filmes de terror. Sim. Mas era. Até para aí aos anos 80, 90, era um apaixonado por filmes de terror, havia quase tudo. Era um frequentador assíduo, fui durante 17 anos ou mais ao Fantástico Porto. Quis fazer um filme de terror, inclusive, o Drácula em Lisboa, que era um pouco nessa linha do terror gótico. Sim. Era a história de um realizador alemão que vinha a Portugal apresentar um filme e que depois começavam a aparecer uma série de crimes durante um festival de cinema de terror que era no São Luís. Eu julgo que era um filme muito engraçado, até porque no final o Drácula morria com um cravo de Santo António espetado no coração. Portanto, em vez da estaca tradicional, seria um cravo de Santo António durante as marchas de Lisboa. Eu julgo que poderia ser um filme muito, muito divertido, mas era um estilo de filme que eu gostava muito. E que eu ia muito ao Fantástico Porto e uma das coisas que às vezes me diziam, então, filmes de terror, não sei, gosto quase sempre, porque ou são bons e eu gosto, ou são maus e eu divirto-me imenso. E realmente há certos filmes que são muito mauzinhos, mas que são muito divertidos, quer dizer, a gente vê com um certo agrado, porque pronto, é um outro tipo de fruição cinematográfica. Uma coisa é um tipo ver os Dráculas ou os Frankensteins da Universal ou da Hammer ou não sei o quê, outra coisa é ver sei lá, uma série de filmes muito menores, muito mal feitos, série Z às vezes e coisas assim, mas que são muito divertidos, pronto. A partir de uma certa altura houve o terror descambou no gore, num terror fácil. É só sangue, nem é sangue, aquilo é ketchup, mas não provoca nenhum susto, que não é? Quer dizer... Não, mas provoca um certo mal-estar físico, não me sinto bem. Olha, no outro dia estive a ver um filme, por acaso, de um realizador que eu até há coisas que eu gosto bastante, o Dario Argento. Sim. Que foi um dos introdutores do gore. Eu vi o filme até meio, era um filme sobre a ópera, o terror da ópera, uma coisa qualquer. Sim. Até tem algumas coisas engraçadas, ele trabalha bem com a câmera, faz uns movimentos e umas coisas. Mas depois aquilo é tanto sangue, tanto não sei o quê, ainda por cima era à noite, eu ia me deitar a seguir, parei a meio, não consegui continuar a ver. Não é propriamente um filme. Eu percebo o que quer dizer, mas por outro lado, estava a falar do Dario Argento. Eu lembrei-me quando vi o Suspiria. Suspiria é um belo filme. É que apesar de ser, lá está, bastante gore, só o facto de todas as personagens do filme morrerem de uma forma completamente diferente e completamente inesperada. Não, mas ele tem. O Dario Argento tem muitas qualidades. Sim. Uma delas, por exemplo, é a filha. Mas ele tem filmes bem curiosos. Sim. E está naquela época, naquele período em que se passa do terror do terror gótico mais para o gore, e ele é um dos homens que, aliás, o próprio Mário Bava também é um dos homens que faz essa transferência, mas
são transferências que são feitas com uma certa qualidade estética e depois há filmes absolutamente, eu acho que execráveis de um ponto de vista de utilização de uma violência, e não são filmes de terror, são filmes de horror. Sim. E esses filmes de horror já não... Aqueles filmes que jogam com o lado físico do espectador, Sim. quer dizer, fisicamente o espectador sente-se mal, enquanto que os outros não, era o lado psicológico. O que eu acho brilhante nos filmes de terror antigos é que são lições de psicanálise. O terror é uma forma de pôr cá fora obsessões, fantasmas, medos que as pessoas têm, que às vezes não consciencializam e que o filme de terror põe cá fora, quer dizer, sobretudo, por exemplo, obsessões sexuais, sei lá, o que é o Drácula, senão um libertador de pulsões sexuais. Aliás, uma vez, um dos anos em que eu dei aulas no Porto, que eu dava uma cadeira de História do Cinema, resolvi fazer uma história do cinema praticamente conduzida pelo Drácula, o que permitiu perfeitamente, desde o Drácula do Murnau até ao Drácula do Coppola e até ao o Drácula que não era Drácula, era os Viciosos do Abel Ferrara. O Drácula vai acompanhando a história, a evolução estética do cinema, vai acompanhando o expressionismo, o classicismo americano, Inglaterra, depois a nova vaga com o Coppola, depois as obsessões, inclusive as questões, sei lá, por exemplo, a Inglaterra é o Flower Power, os movimentos de libertação das mulheres começam a aparecer, as vampiras de Drácula começam a aparecer, as servas de Drácula, as não sei quê, portanto a mulher começa a ter um papel que nunca tinha tido, e e há nitidamente um prazer das mulheres quando são mordidas, quer dizer, aquilo começa a ser, antigamente não, as mulheres Eram subjugadas. Mas No do Bela Lugosi. era sempre tudo muito Limpinho. não era tão limpinho assim, era muito ambíguo, mas de qualquer das maneiras, a partir, por exemplo, dos filmes de Terence Fisher, aí já não há ambiguidade nenhuma, as senhoras entregam-se. E depois, por exemplo, com o filme do Ferrara, até já há a questão da sida. O vampiro é um elemento que traz a sida, não é? Quer dizer, e depois esta nova geração de vampiros que apareceu aí nos anos 2000, ou o que é? O Crepúsculo. Os Crepúsculos e não sei o quê, que são uns vampiros completamente diferentes, que até são bonzinhos e que são mais ou menos abordados, que andam... e que é um outro estilo de vampiro que tem a ver também com sociologicamente são importantes de ser analisados. Eu acho muito interessante e até de um ponto de vista estético a evolução é muito curiosa. Mas o que é engraçado, de facto, é que parece que são os filmes de terror dito psicológico que envelhecem muito melhor. É por alguma razão que quase 60 anos depois da estreia do Psico continua a fazer. Eu lembro que a primeira vez que vi o Psico quase que não conseguia adormecer, porque de facto aquilo ainda tem bastante impacto. Quando se descobre a mãe do Norman Bates, aquilo é das coisas que me vai ficar sempre marcada na... Pois. Não, mas quer dizer, mas isso tem a ver também com os filmes que são feitos por realizadores importantes, marcam, os outros não marcam, quer dizer, e o que é que eu acho que há de diferente entre um e outro é que é a própria personalidade do realizador que marca os filmes, quer dizer, o que é que faz um filme ser original em relação ao outro. Até podem ser as mesmas histórias, mas um tem uma personalidade e uma originalidade que o torna completamente diferente e os outros
são produtos mais ou menos banais, como industriais, quer dizer, reproduzem-se uns aos outros e não há uma grande diferença, enquanto que há uns que realmente têm essa diferença, e isso é a força é a força do gênio, quer dizer, que não é só nos realizadores, também acontece nos atores. Os atores, às vezes, atores que são geniais em filmes medíocres, marcam os filmes. E salvam os filmes. Completamente. Por exemplo, há um ator que eu acho absolutamente genial, que é o Totó. O Totó que fez quase sempre maus filmes, e até quando fez bons filmes, fez maus filmes, porque será um dos piores filmes do Totó para mim é Onde Está a Liberdade, do Rossellini, que o Totó não tem graça nenhuma, precisamente porque não teve a liberdade de ser o Totó, enquanto que os maus realizadores, davam-lhe a liberdade de ele poder expandir-se. Ele é um ator absolutamente notável que salva qualquer filme, não é? E acontece com outros atores. Outro dia vi um filme do Cantinflas, que também era um ator, eu acho que era um belíssimo ator. O Chaplin dizia que era o maior cómico de sempre, mas vi o Cantinflas no circo, que eu já não me lembrava, mandei vir. E o filme é fraquinho, pronto, é aqueles filmes do Miguel Delgado, que eram todos realizados pelo mesmo, mas ele é brilhante, quer dizer, realmente salva uma série de situações, quer dizer. É como quando os irmãos Marx também, não é a mesma coisa. Aliás, até vi que pôs A Noite na Ópera. É o filme que gosta mais deles ou foi uma escolha? Eu, por acaso, gosto mais dos Grandes Aldrabões, do Daksu. Para mim é o filme que eu gosto mais deles, porque é assim mais... Eu faço aquelas masterclasses em Oeiras há 7 ou 8 anos. Sim. E, portanto, os Grandes Aldrabões já passaram, não sei se uma ou duas vezes. Ok. E, portanto, eu às vezes, quando faço as escolhas, tenho de fugir um bocadinho. Pensava eu que tinha de fugir um bocadinho porque estes gajos já viram isto e depois não vêm. Por acaso está-me a acontecer o contrário. Eu agora, por exemplo, passei o Casablanca semana passada, ou coisa assim. Estava completamente a abarrotar e com pessoas de fora a quererem entrar e não poderem. E eu pus várias vezes a hipótese, levar outra vez o Casablanca, eu já levei o Casablanca, pronto. Mas depois digo assim, mas é um filme que eu, desculpa, é um filme que eu gosto tanto, porque é realmente um dos filmes que eu amo. Tenho de o meter mesmo, se naquele dia não tiver meia casa, paciência. Não. Eu acho que as pessoas gostam muito de repetir os filmes que gostaram. Portanto, também nesse aspecto estou a ficar um bocadinho mais aliviado para poder escolher outras coisas. É que eu sinto, só falando aqui mais um bocadinho dos irmãos Marx, porque eu sou completamente fã dos irmãos Marx, sinto que lá está, os filmes que eles fizeram primeiro para a Paramount e depois os para a MGM, sinto que apesar de em ambas as fases funcionarem bastante bem por causa deles, sinto é que na MGM perderam um bocadinho a anarquia, porque tinham já de se portar um bocadinho melhor, não sei se... Mas eu adoro A Noite na Ópera, acho que é um filme extraordinário também. Não, A Noite na Ópera, O Dia das Corridas. O Dia das Corridas, aquele grupo também é muito bom. Mas aqueles que é passado da República, como é que se chama? Os Grandes Aldrabões. Os Grandes Aldrabões, sim. O Daksu, não é? Sim. Esse é magnífico, mas há outros também. Da Universidade também. O Horse Feathers. E há o do Armazém também, que é muito engraçado. Eles são todos muito bons. Sim, era um grupo de facto extraordinário. E nós ainda não falamos de uma coisa, que é o facto também obviamente o Lauro António também fez os seus filmes, a maior parte das pessoas que conhecem os seus filmes conhecem Manhã Submersa, mas eu constatei há pouco tempo que também fez mais outras longas que não estão assim disponíveis por alguma razão, ou por acaso eu tinha curiosidade de as ver e não andam por aí. Não, houve o Vestido de Cor de Fogo, que foi a outra,
longas metragens para cinema eu fiz duas. Minha submersa é o Vestido de Cor de Fogo. O Vestido de Cor de Fogo teve uma edição em VHS, mas ainda não teve em DVD. Não teve por várias razões, mas uma das razões foi porque se fez uma transcrição e a transcrição ficou mal. E depois, depois nem sei porquê, mas há a hipótese. Agora a Manhã Submersa foi reeditada pela Academia Portuguesa de Cinema e eles já me disseram que iam pôr também o Vestido de Cor de Fogo cá fora, portanto, mais tempo, menos. E depois há uma série de filmes que eu fiz para a televisão, uma série de. Fiz as histórias de mulheres, são 4 histórias, e fiz também um conto de Natal. Passou no Natal, por acaso, né? Neste memória. Sim. Pois eles normalmente passam no Natal, num daqueles dias. E que é um filme que eu gosto bastante, porque o Solnado é um filme com o Solnado e que vai bastante bem, faz 2 papéis, eu gosto bem do filme. E as histórias de mulheres também são 4 histórias, eram para ser 8, mas depois aquilo deu-me tanto prejuízo que eu perdi a RTP para fazer só 4 em vez de 1, para não estar a perder mais dinheiro. Mas é Mães no Veve, é Bela e a Rosa, é o Casino Oceano e é a Paisagem Sem Barcos, são todos retirados de obras literárias, a Maria Judite de Carvalho, o Cardoso Pires, o Virgílio Ferreira, a Mães no Veve é outra vez o Virgílio Ferreira, e é um conto tradicional português, a Bela e a Rosa, que é mais um filme fantástico. A Bela e o Monstro, mas à portuguesa o monstro aqui é uma serpente, uma cobra, o que permitia curiosas interpretações também psicanalíticas, dado que a cobra é um elemento erótico por excelência, portanto também havia esse lado curioso. Por acaso é um filme que eu gosto bastante. E há bocado estava-me a falar do tal projeto que teve para fazer o Drácula em Lisboa. Houve muitos outros projetos que ficaram na gaveta ao longo dos anos? Muitos. Eu costumo dizer que normalmente eu fiz muito mais filmes que as pessoas viram. Porque aqueles filmes que eu... Não se preocupe. Aqueles filmes... Eu falo muito com as mãos. Aqueles filmes que eu mais ou menos imaginei, acabei por imaginá-los na minha cabeça, portanto, praticamente quase que existem na minha cabeça. Portanto, para mim, existem. Para os espectadores é que não chegaram a ser projetados, mas tive vários. Sei lá, um dos primeiros filmes que eu imaginei fazer era um projeto original meu, chamava-se... Era o Diário de uma Mulher a Dias. Era uma história um pouco neorrealista, era uma história de uma... Eu tinha uma empregada cabo-verdiana que esteve na minha casa durante 40 e tal anos, ou o que é que foi, e que... quase 40, e que... Ao princípio vivia em minha casa, mas depois casou, foi para outra banda, foi nessa altura que eu pensei fazer uma coisa que tinha a ver um bocado com a vida dela. Não era uma coisa biográfica em relação a ela, mas era um bocado as dificuldades que uma pessoa daquelas vinha trabalhar a dias para casa de outras e tal. Mas depois tive vários, tive um livro da Lídia Jorge, Costa dos Murmúrios, que eu cheguei a ter os direitos. Os direitos não os comprei, falei com a Lídia, ela reservou o livro. E depois de uma vez veio-me dizer que a Margarida Cardoso gostaria de fazer o livro, se eu ainda pensava fazer o filme. Se eu pensasse, estava reservado. Se não pensasse, e eu disse, agora vejo uma série de dificuldades em fazer, e como a Margarida ainda por cima tinha sido minha assistente, e eu gostava muito dela, disse, não, ela que faça o filme e tal.
fez um filme que eu acho bonito, muito bonito, mas que, enfim, não era o meu filme, era um filme dela, mas era um projeto meu também, que eu tinha gostado de ter feito. Havia um livro da Tiolinda Gerção, A Casa de Cabeça de Cavalo, que eu também gostava muito de ter feito e não fiz. Havia o motim do Miguel Franco, que eu também tinha gostado muito de ter feito e cheguei a fazer reperagens e isso tudo. Houve o Drácula em Lisboa, que eu escrevi o guião mesmo e tudo. Houve um filme sobre a Flor Bela Espanca, chamado Flor Bela, em que eu cheguei a ter um subsídio, mas o subsídio era tão pequenino. Aliás, aconteceu sempre que os meus subsídios foram sempre muito mais pequenos em relação aos outros que os meus colegas tiveram no mesmo ano. Eu, por exemplo, Amanhã Submersa, tive 2.000 contos para fazer o filme em 1980, 79, não tenho. E naquela altura os meus colegas quase todos fizeram filmes com 8.000 contos, eu tive 2.000. Depois com o Vestido de Cor de Fogo também tive também para aí um quarto do que os outros tiveram, tanto que o Vestido de Cor de Fogo era para ser feito uma reconstituição dos anos 50, mais ou menos, em Porto Alegre, que é onde a ação se passa, e que era uma terra que eu conheci, porque vivi lá e tal. E depois fiz uma adaptação à atualidade, precisamente para ser mais barato e para eu conseguir fazer o filme. A Flor Bela nunca consegui fazer, ainda tentei fazer algumas coproduções, tanto com a Espanha como com o Brasil, mas foram ofertas de produtores que não me agradaram. O espanhol dizia que estou muito interessado em fazer um filme sobre uma poetisa portuguesa que é ninfomaníaca. Não era bem o meu projeto, devia ser mais uma coisa assim para outros realizadores. Série Z. E o brasileiro queria impor-me uma atriz brasileira para fazer de Flor Bela. Eu também tinha uma portuguesa já palavrada e também não foi para a frente. E depois houve outros projetos ainda, muitos projetos ainda hoje em dia, tenho um ou outro, mas... Acha que vão... É um bocado, quer dizer, não sei como dizer isto, mas aquilo que o Lara me está a dizer aconteceu com muitos realizadores portugueses, não é? Parece que há uma sina que muitos realizadores fiquem com tantos projetos na gaveta, não é? Pois, acho que sim, acho que eles ficam com muitos na gaveta e há outros que fazem demais. Pois. Porque também há quem esteja a trabalhar ininterruptamente e às vezes sem grandes qualidades, mas enfim. É outra história. Mas olha, só para acabar, só mais uma coisa. Depois da Manhã Submersa ter estado, entre aspas, na corrida aos Oscars, esteve na shortlist, não foi? Dos 10 nomeados. Li, pelo que escreveu algures, que o Warren Beatty teve alguma importância nesse processo. Voltou alguma vez a falar com o Warren Beatty depois disso? Não, essa é uma história muito engraçada porque, portanto, o filme foi o filme português escolhido para os Oscars. Sim. E, portanto, esteve a concorrer aos Oscars e eu não soube que não tinha sido nomeado, pronto, nunca tive assim umas grandes expectativas, mas posteriormente, um mês depois dos Oscars, eu fui convidado para ir a Los Angeles, ao Festival de Los Angeles com o filme, e fui. E quando cheguei a Los Angeles, ao hotel, o hotel era um hotel que você vai compreender que é mágico, porque era em Sunset Boulevard. Okay. Portanto, quando um tipo entra num hotel, chamava-se Hyatt Sunset, e um tipo vai para um hotel em Sunset Boulevard, apresentar um filme em Los Angeles, é assim uma sensação um bocado estranha. Pronto. Eu fui para cheguei ao hotel
de manhã, porque eu tenho uma diferença horária bastante. E quando cheguei lá tinha a documentação toda do festival, tinha um papelinho assim rasgado, uma coisinha assim rasgada, Sim. muito pequenina, a dizer: venha falar connosco, queremos falar consigo, e assinava Warren Beatty e Buck Henry. Depois de ter chegado ao Sunset Boulevard e receber um papelinho daqueles, eu fiquei assim um bocado traumatizado com aquela história. E então, no dia seguinte de manhã, eu quando cheguei, aquilo já estava fechado, tudo que eram secretarias e não sei o que, estava tudo já fechado. Sei que fui me deitar. No dia seguinte levantei-me muito cedo, era um pai, também por causa da decalagem de horas e fui à recepção e perguntei: olha, eles tinham-me deixado ficar lá as indicações todas do que era, não sei o quê. Então era a secretariado do festival, que era numa zona qualquer lá da cidade. Era perto de uma das salas, acho que até era perto da sala onde depois iria correr o meu filme. Sim. Mas perguntei onde é que era aquele secretariado e ele disse: olha, isto é indo por esta avenida abaixo. E depois há não sei quantas, vira à direita e depois tem que andar mais um bocado e depois mais não sei o quê. E eu disse: então, e isto pode-se ir a pé? Eles ficaram assim a olhar todos para mim assim um bocado com um ar pronto, chegou um maluco da Europa. Eles disseram: bem, um bocado e tal. Eu vou andando. Então resolvi ir andando. Ao meio-dia ainda andava a andar. Tive que telefonar a uma amiga minha, uma pessoa que me tinha ido receber. Sim. Ao aeroporto, que era uma secretária da Embaixada de Portugal, do Consulado de Portugal, em Los Angeles, e disse: eu estou aqui completamente perdido, porque eu vim do hotel para aqui, eles disseram para eu estou aqui a andar há 4 horas, ou o que é, e nunca mais chego ao sítio. E ela disse: você é maluco, você aqui em Los Angeles não pode andar nada, se a não ser de carro, porque isto aqui são milhares de quilómetros, quer dizer. Está bem, então, olha, eu estou não sei aonde, consegue por acaso nesta altura, eu estou na hora do almoço, não sei o que, eu vou buscá-la e vou levá-la. Então, ela veio-me buscar, eu estava com a minha mulher, fomos então ao secretariado, e no secretariado estava o Buck Henry. Sim. E então é que ele me contou, disse: olha, eu e o Warren Beatty fazíamos parte do grupo dos jurados que faziam, é o único Oscar que é atribuído de uma forma diferente. Eles fazem um júri, eu julgo que é com, não sei, à volta de 12, 18, não sei quantas personalidades ligadas ao cinema. Sim. E depois fazem uma votação, uma primeira votação, segundo o que ele me contou, e na primeira votação saíram 3 filmes à cabeça isolados e 3 filmes com a igualdade de pontos. Os 3 isolados eram Truffaut, Kurosawa, acho que é o Francisco Rossi ou o Elio Petri, não sei, era um italiano. Sim. E depois havia 3 a igualdade de pontos para mais 2 lugares. Era um espanhol, era um russo, foi o que ganhou. Um Moscovo, não acreditei em lágrimas, e era o meu. E acho que eles depois fizeram uma votação e o meu e o espanhol ficaram em 4º e 5º lugar e o russo saía. Então acho que houve um gajo qualquer que disse que se tinha enganado
votar. Fizeram uma nova votação e então saiu o meu. E eles estavam furiosos, porque diziam que era uma questão política, e nessa altura eles já tinham a noção de que o filme tinha ganho o Oscar no final. Portanto, que havia mesmo pressões para. Havia mesmo pressões para aquele filme ir aos Oscars para ganhar. Porque era um filme que tinha alguma crítica ao regime soviético e eles queriam Dava jeito, não é? sublinhar esse aspecto dando-lhe o Oscar, não é? E portanto eu acho que estive mesmo pelo menos a ser nomeado, mas acabei por não ser, mas tive pelo menos o prazer de ter essa conversa. E essa história para contar. E essa história para contar. Depois encontrei o Warren Beatty só num dia, numas sessões, nem era do meu filme, foi num filme qualquer em que eu vi e que falámos, mas fui agradecer só a coisa e ele disse, sim, tinha gostado muito do seu filme, não sei o quê. Mas havia dois gajos naquela comissão que estavam doidos que o filme fosse nomeado, que era precisamente o Warren Beatty, e sobretudo estavam furiosos porque tinham sido manipulados, quer dizer, eles achavam que estavam a ser manipulados. Começámos a falar de manipulação e acabámos a falar de outra manipulação. Ou da mesma.